Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, na internet é cheio de vídeos que tentam nos corrigir, nós que se referimos ao Senhor como Senhor Jesus. Eles dizem que o nome do Senhor não é Jesus, é Yeshua HaMashiach, que é o nome hebraico do Senhor. Yeshua HaMashiach. E aí você vai ver um monte de indivíduos que gravam vídeos aí dando estudo bíblico e eles não falam mais em Jesus Cristo, né? Para eles esse nome Jesus Cristo é um nome grego pagão, então ele se refere como Yeshua HaMashiach. Mas você pega a Bíblia, a tradução portuguesa, e se você pegar agora uma Bíblia grega, que foi a linguagem que o Novo Testamento foi escrito, e foi a linguagem que foi revelado o nome do Senhor para nós. O nome do Senhor não foi revelado na linguagem hebraica, foi revelado na linguagem grega. Quando Jesus nasceu, os romanos dominavam o mundo e os romanos tinham sido aculturados pelos gregos. Os gregos foram os mestres daquele mundo antigo. O nome que está ali, nas páginas do Novo Testamento, não é Yeshua HaMashiach, é Iesos. Paulo, quando se referia ao Senhor, ele não o chamava de Yeshua HaMashiach, ainda que era um intelectual que entendia e conhecia o hebraico, né? Ele não se referia ao Senhor como Iesos, como Yeshua HaMashiach, mas sim como Iesos. Pedro se referiu ao Senhor como Iesos, Tiago, João, os discípulos, a igreja, todos eles se referiam como Iesos, porque era o nome grego do Senhor, que era o nome conhecido na terra de Israel. Naquela época, no meio do povo de Israel, duas línguas eram predominantes. Primeiro, o grego, que era o grego koiné, que nós sabemos que era o grego falado nas tendas, né? Falado pela população comum, por isso que é koiné, koiné quer dizer comum, o grego comum, não era a linguagem acadêmica, o grego mais estilista, não, mas era o grego comum, koiné. E o aramaico, né, que ainda subsistia no meio do povo, reflexo do cativeiro babilônico. Quando Israel saiu do Egito, eles falavam o que conhecemos hoje como paleo-hebraico, né? O paleo-hebraico que foi montado na terra do Egito desde quando Jacó, com as suas 70 famílias, 70 almas que entraram no Egito, eles falavam o hebraico, então, primitivo, né? Que é conhecido pelos que estudam o hebraico como paleo-hebraico. Ficou 400 anos, com certeza, falando ali uma língua similar ao paleo-hebraico ou o paleo-hebraico em si, mas com o decorrer dos séculos e dos milênios, a linguagem de Israel também sofreu alterações. Quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a terra da Síria, eles nunca mais voltaram para a terra de Israel, e se entende que lá onde eles foram levados cativos, morreu por lá a noção do hebraico e acabaram falando a língua das nações. A terra de Judá, que foi levada em cativeiro 130 anos depois, ela foi para a terra da Babilônia, que nós conhecemos hoje como o Iraque. E lá eles começaram a falar a linguagem da terra, que era o aramaico. A primeira geração de judeus que chegou lá ainda entendia o hebraico. Mas a segunda já se adaptou e habituou-se ao aramaico. Então, como os colonos que vieram para o Brasil, italianos, alemães, a primeira geração falava a linguagem materna, mas a segunda, para se comunicar com a população aí na rua, tem que falar o português. E dentro de casa falava a linguagem materna, né? Era assim, e até hoje, em alguns cantões aqui, né, onde os colonos se estabeleceram, eles falam português na rua e em casa falam a sua linguagem materna. Israel talvez não era diferente na terra da Babilônia. Mas a mudança e a absorção foi tão grande que quando
Neemias e Josué lideraram a primeira leva de judeus que voltou para a terra depois do cativeiro, eles já não entendiam mais o hebraico das escrituras sagradas. Tanto é que Neemias tinha que ler e explicar. Explicar não somente a interpretação, a hermenêutica, a interpretação do que significa o texto, mas explicar de uma forma transliterada. Transliterar do hebraico bíblico para agora a linguagem que o povo falava, que era o aramaico. Então o povo não entendia mais o hebraico. Isso o povo lá de perto. E esses de hoje, esses mestres da internet, querem que hoje você, que não tem nada a ver com isso, entenda e fale em hebraico, ou o nome do Senhor em hebraico. Se eles lá já não entendiam. Então, o nome do Senhor, o poder não está na semântica, não está na junção das palavras, porque Jesus existe um monte. Tem Jesus preso, tem Jesus na colônia, tem Jesus ladrão, tem Jesus comerciante, tem Jesus andarilho, tem Jesus de tudo quanto é parte. Já na época da própria igreja, havia um homem chamado Jesus, o Justo. A questão é a devoção da minha alma. Quando eu falo Jesus, eu não estou falando nenhum desses Jesus subjetivo, eu estou me referindo ao Senhor. Caso contrário, eu vou orar por alguém, eu vou dizer enfermidade em nome de Jesus, mas não é aquele Jesus que está preso, não é o Jesus do hospital, né? Não preciso estar fazendo essa seleção. Quando você vai expulsar um espírito maligno, eu te expulso em nome de Jesus. Ele vai perguntar, mas que Jesus é? É o Jesus que está lá piloto de avião? É o Jesus que trabalha no caminhão de construção, material de construção? O maligno, o espírito mal, ele não vai te perguntar, porque ele está sabendo que aquele nome está sendo pronunciado com fé. Ele vai obedecer e vai embora. Palhaçada. Isso aí é besteira. Sabe o que é besteira? É procurar chifre na cabeça de um coelho. É mais fácil encontrar um chifre na cabeça do coelho do que ter que essas coisas sejam coisas corretas, tá? Para a nossa vida. Então, o Senhor, quando mandou a grande comissão evangelizar o mundo, ele não disse, olha, ensine as nações em meu nome, mas ensine elas a transliterar o meu nome para o hebraico, só se for no original, tá? Ele não falou isso. Pedro não falou isso. Paulo, quando esteve nas cidades da Grécia, ele também não falou isso. Nenhum apóstolo falou isso. As escrituras do Novo Testamento não falam nada disso, da transliteração para a forma correta em hebraica. Nunca, porque o nome do Senhor, ele se acultura. Ele é um nome de posse das nações. É de posse do mundo, da existência humana. Não é um nome que é de posse só de Israel. Caso contrário, nós teríamos que aprender a falar assim, em hebraico. Se o Senhor fosse uma possessão de Israel, ele não é uma possessão dos judeus. Ele veio por intermédio dos judeus, mas ele é o Senhor de todas as pessoas do mundo inteiro. Então, em cada povo, o nome do Senhor se acultura e se adapta à semântica e à escrita daquele povo, de uma forma tal que aqui nas línguas portuguesas nós chamamos ele de Jesus, nas línguas inglesa, Jesus, na Grécia continua Iesos e por aí por diante. Mas se botarem um representante de cada linguagem que existe nessa terra e todos eles pronunciar o nome do Senhor Jesus conforme a linguagem materna, é válido. Os espíritos vão sair, a enfermidade vai ser curada, porque o nome representa a pessoa. E quando eu estou me referindo ao nome, que eu falo e pronuncio esse nome, eu tenho em mente a pessoa de Jesus. Eu não tenho em mente a pessoa daquele outro Jesus que está lá, piloto de avião. É claro que não. Né? Isso é uma idiotice, de uma coisa tremenda, né? Mas você vê esses vídeos, parece que o povo tem uma cultura, parece que eles têm uma cultura tremenda e alguns até abandonam mesmo. Tem pessoas que, para desprezar esse nome Jesus, porque eles dizem que é um nome grego pagão, acabam até blasfemando contra o nome, né? Não estou dizendo que eles não têm perdão, porque não blasfemaram contra o Espírito, mas começam a desprezar o nome, a fazer chacota com o nome.
para mostrar para nós que esse nome não é um nome válido do Senhor, é um bando de palhaço. Porque todas as bênçãos e tudo que ocorreu para nós até agora, do céu em direção à nossa vida, vieram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome Senhor Jesus, né? Ou Jesus. Cristo era o título. Cristo quer dizer ungido, né? Então o nome dele era Jesus, né? Agora, na questão das igrejas, há um desconforto, né? Tem irmãos que não aceitam a paz do Senhor Jesus. Para eles tem que ser a paz do Senhor Jesus Cristo. Outros não aceitam a paz do Senhor, nem a paz do Senhor Jesus, nem a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem que ser a paz de Deus. Ora, gente, a pobreza é tão grande que dá até tristeza que nós, povo, que temos o Espírito Santo de Deus, que era para ser o povo mais sábio da terra, está se mostrando tão medíocre, né? Tu não tens um outro Deus na tua vida, tu não tens um outro Senhor na tua vida, de uma forma que não preciso estar especificando. Eu quero dar a paz do Senhor Deus, que é chamado Jesus Cristo. Claro que não, né? Eu dando a paz, já está implícita nessa saudação tudo que eu quero representar com esse nome, Senhor Jesus Cristo, único e verdadeiro Deus, ok? Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? O nome dele é, nas páginas do Novo Testamento, Jesus, não Yeshua HaMashiach. Não existe isso aí no Novo Testamento. E ele foi chamado assim pelos apóstolos, discípulos e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, sim, se pegasse esse nome e jogasse lá para o Antigo Testamento. Mas a nós não foi dado essa tarefa. O Espírito Santo mandou nós dar continuidade na evangelização, na educação da igreja cristã, usando o nome que foi usado pelos apóstolos e o próprio Senhor quando esteve aqui, Jesus Cristo.